Olá galera, beleza? Essa é a terceira e última aula de cônicas, onde vamos falar da hipérbole. Vamos nessa, o que é hipérbole? É o lugar geométrico dos pontos do plano para os quais a diferença das distâncias a dois pontos fixos é constante e menor que a distância entre os pontos fixos. Esses pontos fixos são os focos da hipérbole. Então, essa definição está dizendo que quando você pega um ponto da hipérbole, a distância desse ponto até um dos focos menos a distância desse ponto até o outro foco dá um certo valor, valor esse que é o mesmo para qualquer ponto da hipérbole que você tome e repita esse procedimento, ou seja, faça a distância desse ponto até um dos focos menos a distância desse ponto até o outro foco. Para todos os pontos da hipérbole, a diferença das distâncias aos focos é constante, dá o mesmo valor. É uma definição parecida com a definição lá de elipse, lembra? A diferença é que na elipse era a soma das distâncias aos focos que era constante. Aqui na hipérbole é a diferença das distâncias aos focos que é constante, beleza? Muito bem, temos aqui então uma hipérbole. É essa figura que é formada por duas curvas, na verdade, que são duas parábolas, ok? E aqui estão os focos da hipérbole, foco 1 e foco 2. Seriam os focos de cada uma dessas parábolas. Podemos pensar assim, tá? Beleza. E eu vou pegar agora dois pontos da hipérbole, um ponto A, que está na parte esquerda da hipérbole, e um ponto B, que está na parte da direita ali. O que a definição disse, então, é que a distância do ponto A até o foco 1 menos a distância do ponto A até o foco 2 dá o mesmo valor que a distância do ponto B até o foco 1 menos a distância do ponto B até o foco 2. Eu pego o módulo dessas diferenças porque tanto faz quem é o foco 1, quem é o foco 2, tá? Então essa ordem não importa. Se você faz a distância do ponto A até o foco 1 menos a distância do ponto A até o foco 2, ou faz o contrário, distância do ponto A até o foco 2 menos distância do ponto A até o foco 1, isso é a mesma coisa, tá? Justamente porque os focos eles são indistinguíveis, tá? Tanto faz qual é o foco 1, qual é o 2. Se uma das distâncias ali é 5 e a outra é 2, tanto faz fazer 5 menos 2 ou 2 menos 5. Em módulo seria o mesmo 3. Muito bem, então essas diferenças são constantes, dão sempre o mesmo valor. Valor esse que vale 2A. Representamos por 2A. E o que é esse 2A? Ele é a medida do eixo real da hipérbole. Vamos observar isso aqui nos elementos. Está aqui a nossa hipérbole. Aqui estão os seus focos. Veja que o eixo que contém os focos, esse eixo horizontal aqui, ele corta a hipérbole em dois pontos, né? Esses dois pontos são os vértices da hipérbole. E aí o eixo real da hipérbole é então esse segmento cujas extremidades são os vértices da hipérbole. Certo? Então tá aqui, marquei os vértices aqui pra gente, vértice 1 e vértice 2. A distância do vértice 1 até o vértice 2 é o chamado eixo real da hipérbole, que vale 2A. E a metade desse eixo real, o ponto médio, né, desse segmento cujas extremidades são os vértices da hipérbole, é o centro da hipérbole, ok? Então, de cada um dos vértices da hipérbole até o seu centro, temos uma distância que mede A, é a metade do eixo real. Agora, eixo imaginário. O que seria o eixo imaginário da hipérbole? Ele é esse eixo vertical que eu pontilhei aqui em branco. Esse eixo ele cruza o eixo horizontal, o eixo real ali, perpendicularmente, né? E passa exatamente pelo centro da hipérbole, tá?
Então, o ponto onde esses dois eixos se cruzam, o eixo real e o imaginário, é o centro da nossa hipérbole. A medida do eixo imaginário é 2b. Então, o que acontece? Eu vou partir do centro da hipérbole e vou andar b para cima e b para baixo. Assim, eu chego nas extremidades do eixo imaginário, tá? Então, eu marquei ali os dois pontos que são os extremos do eixo imaginário. B para cima e a mesma distância daí para baixo, né? Muito bem. Chama-se eixo imaginário porque ele não vai interceptar a hipérbole. Ele não vai encostar na hipérbole. Já o outro eixo, ele é o eixo real, exatamente porque ele intercepta, né, a hipérbole nos extremos, que são os vértices dessa hipérbole. Maravilha! E a distância focal da hipérbole é a distância entre os dois focos. Essa distância vale 2c, tá legal? A distância do foco 1 até o foco 2 é 2c. E a metade disso, a semidistância focal, que é c, é então a distância do centro da hipérbole até cada um dos focos, né? O centro está bem no meio dos focos e bem no meio dos vértices. Beleza. E o C, além de ser a distância do centro até cada um dos focos, é também a mesma distância de um dos vértices da hipérbole até um dos extremos do eixo imaginário. Então, olha só. Pegando aqui do vértice 2 até o ponto que é a extremidade superior do eixo imaginário, eu tenho que essa distância é C também. E assim eu consigo formar um triângulozinho retângulo, tá vendo? Destaquei ele em azul, olha só. O C é a hipotenusa desse triângulo retângulo e os catetos são B e A. As medidas dos semi-eixos, né? Semi-eixo real, que é A, e semi-eixo imaginário, que é B. Disso vai surgir a seguinte relação. C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Você aplica Pitágoras nesse triângulo retângulo. Então, aqui na hipérbole também existe uma relação. C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. E a razão entre C e A é a excentricidade da hipérbole, ok? C dividido por A dá a excentricidade da hipérbole, que é representada pela letra E. Assim como a elipse, a hipérbole também possui, então, essa excentricidade, ok? Muito bem, e agora vamos para a parte mais importante, talvez, da aula, que é a equação da hipérbole. Quais são as equações que descrevem uma hipérbole no plano cartesiano? Bom, posso ter o eixo real paralelo ao eixo x, e a outra possibilidade é o eixo real ser paralelo ao eixo y. Se o eixo real é paralelo ao eixo x, é porque a hipérbole estaria em pé, digamos assim, tá? A curva teria esse formato, ok? Onde o eixo real, né, que é a distância entre os vértices, ele seria, portanto, esse eixo horizontal paralelo ao eixo x. Agora, caso o eixo real seja paralelo ao eixo y, aí a hipérbole estaria deitada, digamos assim. Teria esse formato, né? Onde o eixo real seria vertical, então, paralelo ao eixo y. Beleza. Se o eixo real é paralelo ao eixo x, como que fica a equação? Olha só. X menos xc ao quadrado sobre a ao quadrado menos y yc ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. E caso o eixo real seja paralelo ao eixo y, o que vai mudar é que você troca de lugar o x menos xc com o y menos yc. Fica y menos yc ao quadrado sobre a ao quadrado menos x menos xc ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1.
Importante observar é o termo que é negativo aqui. Então veja que se o y menos yc é o cara que está negativo, então você tem a primeira equação aqui, eixo real paralelo ao eixo x. E aí você sabe que b ao quadrado é quem está embaixo desse y. Agora, se o cara que é negativo for o x, aí você tem a equação no formato de baixo ali, onde o b ao quadrado, então, né, vai ser quem está embaixo desse termo negativo. O b quadrado está embaixo sempre do cara que é negativo, e o a quadrado está embaixo sempre de quem é positivo. Para finalizar essa aula, vamos fazer um exemplo. Calcule os vértices, os focos e a excentricidade da hipérbole de equação y ao quadrado sobre 4 menos x ao quadrado sobre 25 igual a 1. Veja que a equação está no modelo que a gente acabou de ver, ok? Onde eu tenho o centro da hipérbole com coordenadas 0, 0, certo? O centro dessa hipérbole é a origem do plano cartesiano, porque é só x ao quadrado e y ao quadrado que está em cima, então é porque xc e yc valem 0, beleza? E aí, observe o que a gente comentou antes, ó, o termo que é negativo é o x ao quadrado sobre 25. Então eu vou cair no segundo caso que vimos antes, né? O eixo real dessa hipérbole é paralelo ao eixo y, o x ao quadrado é negativo. E aí, quem está embaixo do cara que é negativo é sempre o b ao quadrado, né? Então eu sei que o b ao quadrado é igual a 25. Logo, o b é 5. E quem está embaixo do cara positivo é o a ao quadrado. Portanto, a ao quadrado é igual a 4. Com isso, o a vale 2. E tendo a e b, dá para achar o valor de c, aplicando aquela relação. C ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. C ao quadrado vai ser 4 mais 25, que dá 29, né? Assim, o c vale raiz quadrada de 29. Com isso, já dá para calcular a excentricidade. C dividido por a dá raiz quadrada de 29 dividido para 2. Essa é a excentricidade. Muito bem. As outras coisas que a questão pede são os vértices, os vértices e os focos. Bom, para isso é legal colocar no plano cartesiano, tá? Eixo x, eixo y. Eu sei que o centro dessa hipérbole é a origem do plano cartesiano, coordenadas 0, 0. Vou chamar esse ponto de C, de centro. E aí o que acontece? Pela equação, eu sei que essa hipérbole tem eixo real paralelo ao eixo y, né? Beleza? Então eu vou ter que partir do centro da hipérbole e andar 2 para cima e 2 para baixo para chegar nos vértices, ok? Vou andar 2 para cima e 2 para baixo porque o a vale 2, né? A distância do centro até cada um dos vértices é a. Muito bem. Como o centro é 0, vai facilitar a nossa vida, né? Como o centro tem coordenadas 0, 0, partindo do 0 e andando 2 para cima, eu chego no 2. E andando 2 para baixo, eu vou chegar no menos 2. Beleza, então, um dos vértices tem coordenadas 0 e 2, e o outro vértice tem coordenadas 0 e menos 2. Perfeito. E agora, quais são os focos da hipérbole? Bom, para achar os focos, eu parto do centro e aí ando
raiz quadrada de 29 para cima e para baixo, ok? Porque o C é raiz quadrada de 29. E do centro até cada um dos focos é, então, metade da distância focal, que é o C. Raiz quadrada de 29 é um pouquinho maior que 5. Como eu vou partir do zero, que é o centro, né? Então, eu vou chegar no raiz quadrada de 29 para cima e no menos raiz quadrada de 29 lá para baixo. Vamos colocar aqui os focos. Um dos focos tem coordenadas 0 e raiz quadrada de 29. E o outro vai ter coordenadas 0 e menos raiz quadrada de 29. E aí podemos fazer um esboço também aqui da nossa hipérbole. Vou tentar caprichar, mas seria algo mais ou menos assim, tá? Claro que é muito difícil desenhar na mão aqui uma hipérbole perfeita, lembrando que ela é simétrica, então o pedaço de cima teria que ser exatamente igual ao pedaço de baixo, só que invertido, como se o eixo X aqui fosse um espelho, né? O eixo imaginário é um dos eixos de simetria. A hipérbole também é simétrica em relação ao eixo vertical, em relação ao eixo real. O pedaço da direita é simétrico ao pedaço da esquerda. Mas é só um esboço para ter uma ideia, tá? Então é isso. Espero que você tenha gostado, tenha entendido. Deixe o seu like, clique no gostei e também inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito para ficar por dentro das nossas novidades, ok? Até a próxima, grande abraço!